Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando aí de cobertura de curativo, tá? Dos tipos que a gente tem. Assim, no Hospital Regional de Pedro Juan, a gente não tem essas coberturas, tá? A gente vai ter mais nos hospitais do Brasil, mas nós vamos estar falando para você estar conhecendo para que serve cada tipo de cobertura que a gente tem, cada tipo de pomada, cada tipo de coisa que a gente tem. Então, vamos começar primeiro com o curativo de hidrocoloide, que é o que? A composição dele é uma camada externa de espuma de poliuretano e outra interna, que é composta de gelatina, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, ó, você vê que tem gelatina nele, ele tem espuma e tem gelatina. A definição dele, ele é um curativo aderente, composto de partículas derivadas da celulose, gelatina, pectinas englobadas numa substância elástica e autoadesiva. A cobertura é por uma película, né, de poliuretano. Permeabilidade é seletiva, né? Tem que cuidar na hora de você dar banho nesse paciente, né? Dar o banho no leito, que a gente fala desse paciente, cuidado para não molhar. O mecanismo de ação, ele estimula a angiogênese e o debridamento autolítico, ele acelera o processo de granulação tecidual. Ele é muito bom. Onde que a gente usa esse curativo? Nas feridas limpas, com pouca a moderada exudação. A úlcera por pressão grau 1 e grau 2, a gente usa também, tá? Úlcera por pressão é aquele machucado que fica quando fica raspando a pele do paciente com o lençol, né? Quando você não muda ele de decúbito, né? Não muda ele de posição. Daí isso faz com que tenha úlcera por pressão. As úlceras na perna também, pelo fato de ficar só deitado, tá? Áreas doadoras de pele, abrasão é isso, uma fixação. E a prevenção, o tratamento de úlcera. Ele é contraindicado, ele não se recomenda em ferida infectada, em ferida necrótica e ferida altamente exudativa, e nem em queimaduras grau 3. Nós vamos ver qual desses curativos, qual dessas coberturas que é usado na queimadura. Nós vamos ter uma aula específica falando de queimadura. As vantagens, ele é prova d'água, né? Ele é lavável, mas tem que cuidar também, por causa que se entra água na ferida, você tem que trocar ele. Você não pode ficar com ele entrando água. Ele tem boa aderência, formas variáveis, né? Que possibilita adequação à área cruenta, podendo inclusive ser empregado em lesões de articulação. Por exemplo, no joelho, né? Aqui no cotovelo. A desvantagem: a pele poderá ficar macerada se a exudação se tornar abundante. Não quer dizer que você colocou essa cobertura que você não vai fazer a limpeza, você não vai fazer o curativo desse paciente, você vai fazer. Só que ela é um pouco melhor, né? Então, o modo de usar: primeiro a gente faz a limpeza, faz a antisepsia com solução salina estéril. Depois a gente coloca o hidrocoloide, né? A gente vê que tem depende do diâmetro da ferida, a gente tem o hidrocoloide do tamanho da ferida. O curativo ele deve ser trocado quando a cor estiver branca leitosa ou que sempre que ultrapassar no máximo 7 dias. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de dar banho nesse paciente, né? Porque se descola antes, você tem que trocar antes, mas ele dura cerca de 7 dias. Daí aqui eu coloquei um exemplo dos nomes comerciais que a gente tem: Confel, Dule, Dulederm
Isso, gente, a gente pode estar pedindo para o nosso paciente estar comprando para a gente estar colocando, tá? Se você vê a necessidade. A gente também tem o curativo de hidrogel, né? Que ele é um gel transparente, incolor, é composto por água, carboximetilcelulose, propilenoglicol, tá? Esse daqui do lado, ó, você vê que ele já é mais transparente, você consegue ver a ferida. O mecanismo de ação dele, ele amolece e remove o tecido desvitalizado através do debridamento autolítico também. A água mantém o meio úmido, né? O carboximetilcelulose, ele facilita a reidratação celular e o debridamento. O propilenoglicol estimula a liberação desse exudato aí. Então, onde que a gente usa? Em feridas com pouca, moderada exudação, revitalização dos tecidos necrosados, a ferida superficial moderada ou baixa exudação. Ele remove as crostas, a fibrina, o tecido desvitalizado ou necrosado, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se tem o tecido de granulação, a gente já não pode usar, porque senão a gente vai tirar aquele tecido de granulação. Queimaduras de primeiro e segundo grau, úlcera venosa, úlcera extremamente secundária. E ele é contraindicado. Não se recomenda nas feridas muito exudativas, em pele íntegra, incisões cirúrgicas fechadas, sensibilidade ao gel e seus componentes. As vantagens dele é a sensação de alívio da ferida, né? E ele vai remover o debridamento. E a desvantagem é que ele desidrata rápido e é relativamente caro, tem um custo elevado. Então, o modo de usar, a gente primeiro vai irrigar a ferida com a solução salina, tá? Daí a gente vai aplicar o gel, ou a placa também, ele tem forma de gel ou uma placa. A troca do curativo, quando a gente vê que essa ferida está perdendo muito exudato, a gente tem que trocar até 72 horas. Ou seja, 3 dias, né? A sulfadiazina de prata 1% mais sério, 2,2%. Essa pomadinha aqui do lado. Qual que é o mecanismo de ação dele? O sério ele facilita a eficácia clínica, parecendo ser mais ativo contra bactérias gram-negativas. Tem aspecto, né, de ação antibacteriana e fungicida, tá? O sério ele aumenta a ação antimicrobiana, ele melhora a resposta imunológica do nosso paciente, ele inibe a produção de enzimas do complexo lipoproteico, produzindo pela pele queimada. Indicação é em queimadura, em tecido desvitalizado, né, necrose, fibrose. E ele é contraindicado, né, que a contraindicação dele vai ser a mesma da anterior. É contraindicado em gravidez, em criança prematura, em no primeiro trimestre de vida, tá? Tomar cuidado. Ele fica assim, ó. Uma pasta branca. O modo de usar é a mesma coisa. Primeiro a gente vai limpar a queimadura com soro fisiológico, com sabão antisséptico. Vamos secar essa queimadura, mas não vamos secar em cima, vamos tirar só o excesso, tá? Nós vamos pegar a gás e vamos batendo assim a gás estéreo, né? Isso você vai fazer com luva estéreo. Em seguida, aplicar uma fina camada do agente protetor e cicatrizante sobre a queimadura, tal como creme à base de sulfadiazina argênica ou também clorotrensol. E você vai recobrir o curativo estéreo com a gasa. Em caso, se o paciente reclamar de dor pela queimadura,
a gente administra um atalgénico, que é o anestésico. A gente pode passar a solução de AGE, que protege o tecido perilesionado, aquele tecido não está muito lesionado. Agora a gente tem um sistema compressivo, múltiplas camadas, né? Multicamadas aí, que é essas faixas. A indicação dele é o sistema compressivo de multicamadas, é indicado para o tratamento auxiliar de úlceras de etiologia venosa e condição relacionada. Pode ser usado em pacientes com tornozelo de circunferência de 18 centímetros ou mais. O sistema ele vai proporcionar uma compressão sustentada por até 7 dias do tornozelo e na região da panturrilha. É composto por uma atadura de algodão, uma atadura de compressão e uma atadura aderente de compressão, tá? Pessoal, essas coberturas você pode estar solicitando para o seu paciente estar comprando. Ele é contraindicado, ele não deve ser usado em paciente diabético, tá? Com desordem vascular arterial, porque ele vai comprimir. Paciente com linfedema, resultante de câncer em paciente com índice de tornozelo braquial menor que 0,8. A gente não indica, por causa que ele comprime. O modo de usar. Confirmar a ausência da diabetes ou desordem vascular arterial. Confirmar se a circunferência do tornozelo é maior que 18 centímetros. Você vai aplicar o curativo tópico sobre a lesão, que é a pomada, conforme condições clínicas da mesma. A atadura do algodão. A camada de absorção segura e envolve o lado macio da atadura do algodão na pele. Você vai usar a técnica de aspiral, né? Envolvendo assim a 50% de sobreposição dessa base do pé até a panturrilha, tá? Igual essa figura. A gente tá aqui, você vai começar daqui até aqui. Até o meio do pé, assim, mais ou menos. Né? Fazendo bem certinho. A atadura de compressão. Envolve essa atadura desde a base do dedo do pé até o tornozelo, usando a técnica de espiral. A técnica que você vai, igual colocar uma faixa mesmo. Em seguida, você vai utilizar a técnica de 8 com 50% de extensão do tornozelo até a panturrilha. Você vai cortar o excesso e vai evitar a sobreposição ao joelho. Por quê? Porque é dobra. Então, a gente tem que evitar a articulação. Para auxiliar no envolvimento da atadura, é recomendado que o padrão retangular seja esticado até o padrão quadrangular. Você vai prender essa camada com a fita adesiva. A atadura aderente de compressão, ela envolve essa atadura desde a base do pé até a panturrilha, usando uma técnica em espiral. 50% de extensão e 50% de sobreposição. Você vai cortar o excesso para evitar sobreposição no joelho, porque é articulação, dobra, move. A remoção. O sistema de compressão ele deve ser removido completamente e descartado junto com a cobertura primária, conforme a saturação da ferida. Após sua remoção, você vai limpar e você vai avaliar a ferida. Você vai verificar o progresso dessa ferida, como que está essa ferida, como que está, se tem tecido de granulação, se não tem. O borde dessa ferida, como que tá. E você vai ver a necessidade, se tem necessidade de voltar com o sistema de compressão ou não. O filme transparente. Ele é uma película adesiva, também de poliuretano transparente, permeável a líquidos e bactérias. A apresentação estéreo em embalagem individual, não estéreo em rolo. Ele tem dois tipos, essa embalagem aqui em rolo. Mais comum a gente ver essa embalagem aqui. O mecanismo de ação. Forma do filme permeável ao oxigênio e ao vapor, e permeável à água,
quando aplicada na pele, mantendo a remoção corporal sem perda da proteção. O curativo também ele permanece por 7 dias, mas lembrando que a gente tem que avaliar o curativo, se está saturando, a gente tem que avaliar o nível de exudato, se o filme ele descolou, né? Como que está essa ferida, tudo isso você tem que avaliar, porque pode mudar. Se entrou água, a gente tem que tirar esse e trocar. A indicação dele é a proteção dos catéteres no local da inserção, o catéter central em adulto e em criança, o catéter para punção central periférica, como intracate, duplo lumen ou hemodiálise. A proteção da ferida contra incisamento, prevenção de úlcera por pressão, né, quando tem proeminência óssea e outro. A embalagem não estéril na prevenção das úlceras por pressão, fixação do corretivo secundário. Contraindicação agora, lesões exudativas e sangramento, né, e sangrante, aquela lesão que está sangrando muito, tá? Você vai evitar. A película protetora em spray sem álcool. A definição é um protetor cutâneo em solução de spray, solução polimérica não alcoólica, né? Ela contém heximetil, diglofene, copolímero acrílico, polifenilmetildisulxane, tá? Mecanismo de ação: a forma do filme permeável ao oxigênio e ao vapor, é permeável à água. Quando a gente aplica na pele, mantém a movimentação corporal sem perda da proteção. Periodicidade de uso: uma vez ao dia, até que tenha alguma vermelhidão. Você pode indicar uma vez ou 2 vezes ao dia, dependendo do tipo que está aquela lesão. Indicação em pele com hiperemia, que é em pele com vermelhidão, decorrente da infecção urinária, fecal, vazamento de estômago, fístula, proteção da pele com cinzentamento, agressões por fita adesiva, como esparadrapo. Quando você tira o esparadrapo, você fez uma punção, você colocou o algodão com o esparadrapo. A hora que você tira ali pode estar vermelho, então a gente pode indicar isso aí para o nosso paciente, para tirar aquela vermelhidão, né? As faixas, né, as ataduras também, a dermatite por contato também é indicado. É contraindicado em criança com idade inferior a 1 mês de idade, lesão aberta infectada e área infectada. A observação: não deve ser aplicado, associado, né, a cremes ou loções, pois vai reduzir a efetividade do produto. Descontinuar o uso em caso de vermelhidão ou irritação da pele, tá? O modo de usar: a pele deve estar limpa, seca. A gente deve evitar o uso de cremes antes de usar esse produto. Você vai borrifar numa distância mais ou menos de 15 centímetros. Não é necessário borrifar várias vezes no mesmo local, apenas uma camada superficial. Você apertou, esguichou, saiu. Não é ficar tch, tch, tch. Não, é só um tch, tá? Se achar que você precisa melhorar essa cobertura, ou você esqueceu de alguma parte, você tem que esperar secar por até 30 segundos e reaplicar. Ao aplicar entre as dobras da pele, por exemplo, as nádegas, você vai segurar as partes separadas até que seque, né? A dobra aqui do cotovelo, do joelho, tá? Permitir que o produto ele seque completamente antes de você colocar a fralda, se for em caso de criança. Por assadura. A gente sabe também que a assadura em criança a gente passa o hipoglós, né? Hidrocolóide com prata, que é espuma de
poliuretano com prata. Ela é uma cobertura composta por uma camada de espuma absorvente de poliuretano, que absorve o exudado da ferida, e uma matriz de alginato de prata iônico, que possui uma ampla eficácia antibacteriana e previne a contaminação por bactérias exógenas. O mecanismo de ação. Ele proporciona um ambiente úmido e estimula o debridamento autolítico. Durante a absorção do excesso de exudato, ele vai liberar íons de prata na lesão. Expande deligadamente à medida que absorve a secreção, preenchendo as cavidades existentes. Periodicidade de troca de 3 a 7 dias, né, quando tem vazamento desse gel. Ou também quando o curativo estiver saturando, ou conforme o volume do exudato, você não pode colocar. Indicação. É indicada em tratamento de feridas infectadas, ferida com moderada a alto exudato e ferida estagnada, e também queimadura de primeiro e segundo grau. É contraindicado em queimadura de terceiro grau, lesão com pouco exudato. Não deve ser utilizado em portadores de hipersensibilidade ao alginato ou à prata, que tem alergia a esses dois componentes. O modo de uso. Você vai remover o curativo anterior, você vai umedecer bem a cobertura com soro, até que ela vai soltar sozinha, vai começar a soltar sozinha, para você não agredir a pele também tentando puxar. Né, fazer um trauma ali. Você vai remover o tecido desvitalizado, você vai fazer a limpeza com soro, e você vai colocar a cobertura hidrocoloide com prata. Você vai deixar as bordas de 2 a 2,5. Também ele vem esse adesivinho, tem de vários tamanhos. Em caso de lesão mais profunda, você vai fazer o preenchimento até 50 centímetros da cavidade com gel, com uma pasta antes de você colocar a placa. Fazer as manobras compressivas para adesão da cobertura no leito da ferida e no tecido pré-lesional. Esse tipo de cobertura não deve ser usado em compressa de gás, chumaço ou bandagem para fixar, porque não vai grudar, vai abafar muito ali aquela ferida. O carvão ativado com prata, esse é o mais visto, né? Ele é um curativo composto de tecido de carvão ativado, impregnado de íons de prata, envolto por uma camada de não tecido. Mecanismo de ação. O que faz esse carvão ativado? Ele absorve o exudato e filtra o odor. A prata ele exerce uma ação bactericida. A troca é de 1 a 4 dias, dependendo da quantidade de exudação. Se você tem uma infecção intensa, né, associada a grande quantidade de exudato, você pode trocar a cada 24 horas, até você ter o controle desse processo infeccioso, né? Ou você pode trocar até menos de 24 horas. A indicação para quem a gente usa o carvão ativado. Em ferida infectada ou exudativa de qualquer etiologia, ferida ulcerativa, ferida traumática, gangrenas, ferida fétida e exudativa. Para quem que a gente não usa, que está contraindicado. Presença de osso e tendões, né, quando tem fratura. Presença com pouca exudação, ferida limpa e lesões de queimadura. Modo de usar, você vai remover primeiro o tecido necrótico com debridamento cirúrgico, enzimático autolítico. Você vai limpar essa ferida com soro fisiológico, você vai colocar esse curativo de carvão ativado, você vai colocar direto na ferida e você vai trocar a cada 48 horas. O curativo secundário é estéril, então você vai fazer com luva estéril, tá? Esse trocar a cada 48 horas depende muito da ferida. Você pode trocar com menos, tá? Agora, pessoal, vou passar um vídeo para vocês falando das coberturas, tá? Só um minuto.
Bom, gente, alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou estar passando o link do vídeo para vocês estarem assistindo, tá? Esse vídeo é muito legal, das coberturas. Bom, pessoal, por hoje nossa aula a gente fica por aqui. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Até semana que vem.